Chegamos! Muito boa noite, está no ar o Jornal da Seleção desta sexta-feira, dia 20 de junho de 2014. E olha, há exatos 20 anos, uma seleção brasileira entrava para a história do futebol mundial. Sim, a seleção do tetracampeonato, que hoje completa 20 anos da estreia, naquele Stanford Stadium lotado com mais de 80 mil pessoas, abraçando e recebendo a seleção brasileira rumo ao que se tornaria uma campanha histórica. E é claro que o Jornal da Seleção não deixaria de parabenizar esse grupo maravilhoso e principalmente lembrar daquela estreia, aquele 2-0 contra a Rússia. Quem conta essa história pra gente é o repórter João Matalo. Eram 24 anos sem que a nossa seleção conquistasse o Mundial. Um peso grande para aquele grupo que era comandado por Carlos Alberto Parreira. Mas naquele dia 20 de junho de 1994, o Brasil iniciava sua caminhada rumo ao Tetra. Brasil e Rússia se enfrentaram no Stanford Stadium, em São Francisco, nos Estados Unidos. Bebeto quase abriu o placar em um lindo voleio. Pouco depois, saiu dos pés do mesmo Bebeto o cruzamento para Romário, com estilo, abrir o marcador. No fim do primeiro tempo, o juiz, que veio lá das Ilhas Maurício, ignorou um pênalti claro em Romário. No segundo tempo não teve jeito, Romário fez fila e o juiz não teve como ignorar. Raí cobrou com categoria, sacramentando com sucesso o início da campanha que entrou para a história do futebol brasileiro e mundial. Exatamente, inesquecível. Tenho certeza que todo mundo aí que está na casa dos seus 30 anos se lembra com muito carinho dessa Copa. E quem era muito jovem ou ainda nem era nascido naquela oportunidade, certamente já deve ter visto muitos vídeos e ter a consciência de que foi uma seleção que marcou época sem dúvida alguma. Então, parabéns àquela seleção brasileira, ao técnico Parreira, que hoje é coordenador técnico auxiliar de Luiz Felipe Scolari nessa campanha que esperamos termine com o hexacampeonato. E já que o assunto é esse caminho agora rumo ao Hexa, vamos falar do treino dessa sexta-feira. Depois de empatar com a seleção do México por 0-0, o técnico Filipão botou todo mundo para treinar finalizações, entre outras cositas mais, e é isso que a gente acompanha a partir de agora. E no sábado a seleção embarca apenas à noite para Brasília. Durante o dia, vai treinar em Teresópolis, encontrando sol com muitas nuvens, mas não deve chover, viu? A mínima fica em 11 e a máxima em 17 graus. Muito bem, na próxima segunda-feira o Brasil enfrenta a seleção de Camarões. É o último compromisso do Brasil nessa primeira fase do campeonato. E esperamos aí que o Brasil consiga, então, enfim, confirmar a vaga nas oitavas de final. O jogo que acontece às 17 horas, horário de Brasília, no estádio Mané Garrincha. Esperamos que todos os torcedores brasilienses invadam o estádio Mané Garrincha e torçam muito pela nossa seleção. E hoje o zagueiro Thiago Silva, a gente bateu um papinho com ele e ele falou justamente sobre esse adversário, Camarões. Depois de termos muita dificuldade contra a Croácia e o México, o zagueiro não espera outra vida com relação aos camaroneses. Vamos ver então o que o Thiago Silva falou com a gente. Todo jogo é perigoso, principalmente quando você joga com uma equipe já eliminada, sem compromisso nenhum dentro da competição. Escutei até o próprio capitão deles dizendo, né, que agora eles tinham que conseguir uma vitória para voltar para casa e levar essa vitória para o restante da torcida, que infelizmente não foi aquilo que eles esperavam da competição.
mas para voltar para casa com, vamos dizer assim, com um pouco do dever cumprido, principalmente por se ganhar do Brasil, né? Então essa é a motivação que eles têm. Então acho que a gente tem que respeitar da melhor maneira possível, porque quando a gente respeita, a gente impõe nosso ritmo de jogo. Agora, quando a gente acha que vai ganhar o jogo fácil, aí o jogo fica muito mais complicado. Boa, capitão. Respeito é tudo e é como o Thiago Silva falou, não é porque a seleção de Camarões não tem mais nenhuma chance na Copa do Mundo que não vai querer criar dificuldade para o Brasil, principalmente voltar para a África com uma vitória em cima da seleção pentacampeã, ainda mais aqui no Brasil. Então, certamente, os jogadores vão estar com um alerta mais do que ligado, e o Thiago Silva falou com a gente também sobre a importância da defesa. A defesa brasileira, que é uma das melhores da competição, e o Thiago Silva é um dos responsáveis por ter essa segurança lá atrás. O entrosamento da defesa, eu acho que eu não tenho que só falar da defesa, da parte defensiva, desculpa. Porque eu acho que a defesa parte do Fred lá na frente. Se a marcação lá na frente estiver bem, o meio vai estar bem compacto e a zaga fica um pouco melhor para fazer essa marcação. Então eu acho que por a gente estar bem atrás, é claro, exclusivamente que parte dos atacantes, como o Neymar, o próprio Oscar, que está subindo de produção a cada jogo. Então eu espero que esse jogo contra Camarões a gente possa estar num nível mais elevado e conseguir a nossa classificação, que é o nosso objetivo principal. Esse é o desejo de todos nós brasileiros, com certeza, Thiago Silva. Bom, e quem falou na coletiva de hoje foram o zagueiro Davi Luiz, companheiro de Thiago Silva, e também o lateral esquerdo Marcelo. Mas antes da entrevista coletiva começar, eles receberam um presente pra lá de especial. E eu não vou nem falar não, deixa que as imagens mostram para vocês. Aqui, Davi Luiz. Qual é o seu nome? Carlos. Fala aí, tudo bem? Tudo bom, gente? Meu nome é Robério. Fala lá, Robério. E aí, todo mundo? Como é que tá? Eu tô bem, feliz. A gente brinca, a gente tudo, mas essas são uma das coisas mais gratificantes na vida. Quando a gente Tem uma caixa postal que consegue ter momentos como esses especiais, que pessoas especiais, se não fosse o trabalho deles, a gente não tinha a oportunidade de ver o tanto que a gente é acarinhado no Brasil todo. Baixa aí, galera, baixa aí, senão vai ter briga aí, os caras. Então, obrigado a vocês por esse trabalho que é tão difícil, mas é prazeroso quando a gente tem a oportunidade de... Legal, vocês viram aí que o Davi Luiz e o Marcelo receberam ali dos Correios várias cartinhas, na verdade 6.000 cartinhas vindas de torcedores de todo o país, dando incentivo, apoio, mostrando carinho do brasileiro pela seleção brasileira. E essas cartas não só para o Davi Luiz e para o Marcelo, como para todos os jogadores, para o Filipão, para o Parreira, para o Murtosa. E os jogadores já estão lendo essas cartas e eu já posso garantir para vocês que ficaram muito felizes com esse acolhimento, com essa demonstração afetuosa que veio de todo o país. E agora então a gente vai ouvir o que o Marcelo falou justamente sobre receber essas cartinhas e de que maneira ele poderia retribuir todo esse carinho do torcedor brasileiro. Cara, eu tenho minha família, tenho meus problemas, tenho meus amigos, mas sei também que tem muita gente apoiando o Brasil, tem muita gente, muita criancinha, muita gente que quer chegar perto da gente, né? Mas eu acho que eu escreveria uma carta assim, se pudesse mostrar para todo mundo, né? Pelas pessoas que sofrem com a gente, né? A cada jogo, a cada treino, eu escreveria para eles. Legal, nada mais justo do que retribuir, né, Marcelo? Esse carinho todo do torcedor dentro de campo, com mais uma vitória, se Deus quiser, sobre Camarões e a permanência do Brasil na Copa, passando para as oitavas de final, porque ainda temos muita história para contar. E além de agradecer esse carinho, essa manifestação dos torcedores, o Marcelo também falou sobre essa sequência do Brasil na Copa do Mundo. Vamos então ouvir o nosso lateral esquerdo. Lateral de muita habilidade.
Marcelo é hoje nome inquestionável no futebol mundial. Responsável pelo lado esquerdo da nossa seleção, o camisa 6 também é homem importante no dia a dia do grupo. Um dos mais bem-humorados, muitas vezes cabe a ele botar o ânimo do time lá em cima. Brincadeiras à parte, Marcelo sabe que o momento é de decisão e o foco agora está todo na seleção de Camarões. Camarões, a gente sabe como é que é, eles são fortes, eles têm qualidade, então a gente vai para o jogo fazendo o nosso trabalho e respeitando sempre a seleção rival. Convocado pela primeira vez em 2008, Marcelo marcou um gol contra a mesma seleção africana na Olimpíada daquele ano. Boas lembranças e motivação por jogar um Mundial em casa, Marcelo vai com tudo para o próximo jogo do Brasil. A gente está fazendo de tudo para jogar bem, para mostrar ao povo brasileiro que a gente tem condições de chegar, né, a brigar por esse título, mas é difícil, Copa do Mundo é muito difícil e a gente está trabalhando dia a dia para cada vez chegar mais perto dessa briga pelo título. Muito bem, falou aí o Marcelo, e o zagueiro Davi Luiz foi bem nessa linha também, ao falar sobre as dificuldades, destacar as dificuldades que o Brasil vai ter ao longo de toda a Copa do Mundo. Quem não quer fazer jogo duro com a seleção brasileira? Então o Davi Luiz falou justamente sobre essa resistência que a seleção encontra nos adversários e o que pode fazer para ultrapassar esses obstáculos. Vejo um lado como jogador, agora não como torcedor, que também sou, e brasileiro, que também sou, mas como um jogador de futebol que tem a responsabilidade hoje de representar a nossa nação, que está muito difícil, jogos cada vez mais as pessoas querem ganhar do Brasil, mas que a gente está fazendo de tudo, como a gente teve a mesma maturidade, consciência na Copa das Confederações. As coisas lá fluíram de uma melhor forma, que de repente o nosso sonho lá era vivido e a nossa vontade de ganhar era muito, muito maior, até porque os outros não tinham tanta ambição de ganhar uma Copa das Confederações, e hoje eles também têm o direito de sonhar, de trabalhar, de buscar, e a gente tem que saber que a gente vai enfrentar isso. Então, o que eu queria hoje, que a gente tivesse grandes jogos, né? Todo mundo estava falando de grandes espetáculos, duas grandes vitórias, o Brasil está voando, não sei o quê. Não sei, porque de repente a gente não ia ter oportunidade de enxergar o valor real de uma Copa do Mundo, o que a gente vai enfrentar no futuro, que também não vai ser só o jogo do México. Agora já tem os Camarões e depois vão ter outros e outros, se Deus quiser a gente chegar até a final. Vai ser dessa forma, difícil, com muita luta, com muita consciência do que a gente está enfrentando, jogos que você vai ter que saber sofrer, de repente 80 minutos e jogar 10 minutos para você ganhar o jogo, porque esse é o futebol, hoje em dia. Exatamente, Davi Luiz, o importante é o resultado, é importante a gente conseguir chegar nesse hexacampeonato. Bom, pessoal, o Jornal da Seleção de hoje fica por aqui. Lembrando que amanhã a delegação brasileira embarca para o Distrito Federal, né, para Brasília, palco do jogo contra Camarões, o terceiro e último jogo na fase de classificação. A seleção sai daqui de Teresópolis por volta de 7 horas da noite e você vai acompanhar aqui ao vivo a saída da seleção, tanto no site da seleção, cbf.com.br, como também no hot site, selecal.cbf.com.br, e você vê aí como você pode também interagir nas mídias sociais, então não deixe de participar, seja no Twitter, no Instagram, no Facebook, participe, deixe sua opinião, mande principalmente o seu incentivo para a seleção brasileira e não deixe de acompanhar os nossos vídeos no YouTube, youtube.com/cbfselecal, tudo junto, sem cedilha, sem tio. Amanhã, sabadão, eu tô de volta com mais um Jornal da Seleção. CBF TV, o melhor da seleção exclusivo para você. Até amanhã.